que a gente tem agora o convidado já da Portuguesa, ninguém mais, ninguém menos do que o técnico da Lusa, Fábio Matias, com a gente ao vivo, 12h31. Muito prazer em receber você, Fábio, aqui no nosso Papo de Craque TMC primeiro tempo, né? Imagino que se preparando aí, né, pro duelo de amanhã e para falar um pouco a respeito dessa Portuguesa, como é que ela vai chegar, e muito obrigado, né, por atender aqui o nosso programa, viu, Fábio? Boa tarde a todos, imenso prazer poder estar falando com vocês na data de hoje, nos preparando bem, né? Agora à tarde temos ainda mais atividade aqui no nosso CT, para que a gente possa fechar esse momento nosso aqui de pré-jogo contra a equipe do São Paulo. Vamos rodar aqui as perguntas, vou começar na ponta aí, Ivan Drago, com você, o Fábio Matias, técnico da Portuguesa, com a gente ao vivo aqui na Transamérica TMC. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não tá ainda por dentro, mas a Portuguesa, enfim, ela vive um projeto completamente diferente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você tá vendo aí. Esse projeto tem condições de resgatar a Portuguesa, Fábio? Vamos lá. Tudo tem que ser feito a médio e longo prazo. A gente sabe que futebol, muitas vezes aqui, principalmente no futebol brasileiro, as pessoas esperam que as coisas aconteçam de forma rápida, muito rápida. E hoje, o que eu encontro aqui, tá, dentro da Portuguesa, é um clube organizado, um clube que está estruturado. Opa, tivemos uma pequena oscilação de sinal do nosso contato com o Fábio Matias, treinador da Portuguesa, que estava aí respondendo a pergunta feita pelo Ivan. E vamos ver, né? Todo ano que começa, eu fico com a expectativa da Portuguesa conseguir fazer boa temporada. Tá na Série D do Campeonato Brasileiro. Exato. Esse ano. Né? Acho que a última vez que empolgou foi a Barcelusa, né? Barcelusa, exatamente. Voltamos, Fábio. Pode continuar a sua resposta, por favor. Peço desculpas aí, essas chuvas aí acabaram prejudicando um pouco a nossa internet aqui do clube aqui. Então, basicamente é isso. A gente vive um momento do clube estável financeiramente, o clube vem internamente buscando uma organização dentro dos processos da SAF, tem se organizado muito bem, tem construído muitas coisas em relação a processos, que eu acho que isso é uma coisa necessidade. É lógico que a expectativa sempre é aquela que as coisas aconteçam de forma rápida, os resultados aconteçam de forma rápida. E não é o caso aqui. É óbvio que a gente tem que ter um Paulistão seguro, como eu sempre falei anteriormente, para depois fazer uma busca aí pela vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Então eu encontro hoje um clube organizado, um clube com pessoas trabalhando, com funcionários bem felizes em relação àquilo que se tem de trabalho e condução de processos, mas a gente sabe que o resultado de campo ele tem que ter também algumas coisas para que a gente consiga ter essa manutenção e essa tranquilidade para poder trabalhar dentro do nosso cenário. Maurício Noriega, Fábio Matias, treinador da Portuguesa, conosco neste Papo de Craque TMC primeiro tempo, Nori. Legal, boa tarde, Fábio, muito obrigado por nos atender, é um prazer falar com você. Você falou de Paulistão seguro, Fábio, e a gente tem aí um campeonato diferente agora, com uma primeira fase muito rápida, de 8 jogos. Em 3 jogos a Portuguesa tem 3 pontos, ela está em 12º lugar. Dentro do seu trabalho com a sua comissão técnica, que número existe? Que projeto que vocês projetam em termos de número para ser um Paulistão seguro para a Portuguesa, para não correr nenhum risco? É ruim falar de números, né? Sempre a gente entra com uma previsão X e depois essa previsão acaba se mudando ou para cima ou para baixo. A gente entende hoje, dentro do Paulistão, que teoricamente, isso é teoria, tá? 9 pontos seria o suficiente para que você se mantivesse na Série A do Paulistão, e 12, 13 pontos ali pela pontuação hoje que nós estamos vendo, que aí o campeonato está muito disputado, né? Então acredito que 11, 12 pontos ali já tem uma 8ª vaga em relação à classificação. Então esse é um campeonato muito próximo entre zona do rebaixamento e zona de classificação. Do ano passado para esse ano são 4 jogos a menos, então né, a gente fala-se campeonato, né? Mas acaba sendo praticamente quase que um torneio muito rápido, curto, de 40 dias. Então nós temos que ter atenção desde os primeiros jogos. A gente acabou tendo aí 2 derrotas, a derrota principalmente contra o Campari não é uma derrota esperada por nós, mas ela faz parte do cenário, e agora nós temos que correr atrás de pontuar e continuar fazendo pontos aí para poder permanecer na Série A do Paulistão.
Fala, Fábio, tudo bem? Renata Sapurito aqui, prazer falar com você. Você falou sobre um ano seguro, né, se manter na elite do Paulistão e vaga na Série C, que é o principal objetivo. Como que é a estrutura hoje da Portuguesa, diante de tantas mudanças, né, desse planejamento a longo prazo, obviamente? Eu quero saber sobre a estrutura que você vive hoje no clube, né, e em relação também ao caixa, em relação ao mercado da bola, né? Como é que a Portuguesa está se preparando? A Portuguesa tem condições hoje de trazer um nome de um jogador diferenciado? Como é que tá isso também? As finanças? Tivemos mais uma pequena queda com o técnico Fábio Matias. Respeito justamente, boa pergunta, né, sobre a questão financeira, algo sempre muito difícil e que determina muito, né, do projeto de uma equipe. A estrutura, né? tem a ver com isso, tem a ver né? com Totalmente, dinheiro, não tem como a gente... Tudo está relacionado ao dinheiro, né? Não tem como a gente correr disso, né? A gente sabe que para bons trabalhos dependem fundamentalmente de bons profissionais, e para ter bons profissionais a gente também precisa da questão financeira nessa parada aí. Voltamos com o Fábio Matias. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Você escutou a minha pergunta, Fábio? Deu para ouvir? Vamos lá. Financeiramente, sim. Teríamos condição de trazer grandes jogadores do cenário brasileiro. O problema não é você trazer, o problema é você ofertar condições para que esse atleta fique o maior tempo possível dentro do clube. Hoje nós estamos na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, você trazer atletas aí de nível mais alto que isso, muitas vezes o atleta ele não vem para jogar 2 meses de campeonato, 30 dias, 40 dias que seja de campeonato. E aí você acaba partindo e você tem que entender qual que é o processo hoje do clube. Financeiramente, como eu falei anteriormente, eu sou um treinador que vinha trabalhando em cenários de Série A ou B. Eu venho para a Portuguesa pela questão do projeto, de você ter continuidade, de você conseguir fazer algo de início, meio e fim. Que isso é um dos grandes problemas hoje do futebol brasileiro, né? Você iniciar, não ter meio e não ter final. Então, assim, financeiramente, isso não é um problema hoje dentro do clube. O grande problema é o cenário que a Portuguesa está hoje. A Portuguesa é um clube tradicional, clube de enormidade a nível nacional, mas se encontra no cenário de Série D. E você ofertar esses grandes jogadores uma temporada cheia, em que o jogador vai jogar um Paulistão 2 meses, depois vai passar o resto do ano jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, isso não é atrativo. E nós temos que ser realistas. E eu venho falando isso há muito tempo. A gente até conseguiu trazer alguns jogadores de Série B, alguns jogadores até com nível de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, mas em outros cenários. São cenários que o atleta muitas vezes desvinculou do clube, o atleta, nesse momento, daqui a pouco tem uma perspectiva pós-Paulistão, daqui a pouco de ter uma saída para o exterior, de ter alguma coisa já engatilhada para fora. Agora o atleta, realmente, aquele atleta de nível mais alto, aquele atleta que está numa condição hoje melhor, ele não vai vir para a Portuguesa jogar o Paulistão e depois fazer a Série D do Campeonato Brasileiro. Acho que isso é uma realidade que nós temos que ter e temos que entender também como clube. E aí o problema não é financeiro, o problema é o momento e é onde nós estamos hoje localizados dentro desse mapa do futebol. Projeto nesse caso, né? Agora, só uma pergunta em relação a justamente isso, né, Fábio? Até nesse cenário de dificuldade, né, para trazer jogador, nesse momento atual da Portuguesa, a gente sabe que a Portuguesa segue com uma categoria de base interessante. Foi eliminado pro São Paulo, né, Portuguesa, Ivan Drago, na segunda fase, se eu não me engano, da Copinha São Paulo. Vai aproveitar algum jogador desse time, ô Fábio, para a sequência do Paulistão? Nós já temos integrados o Kevin, que acabou não participando da Copa São Paulo, temos integrados agora o Jota, também, lateral direito, que vem se reintegrar conosco, e tem mais uns 2, 3 meninos aí, que nós estamos ainda visualizando essa integração ou não. Então, basicamente isso, a Portuguesa sempre teve um trabalho de formação excepcional, um trabalho de formação de excelência, e a ideia do clube agora, ela está se reestruturando também, o clube está se reestruturando, hoje o clube só tem a Sub-20, né? E a ideia do clube para esse ano é expandir Sub-15 e Sub-17. Então é um processo também de planejamento que o clube tem em relação às categorias de base. Ô Fábio, deixa eu matar uma curiosidade aqui, né? Porque a gente ouve, claro, nos clubes mais estruturados, aqueles que disputam a primeira divisão, né? Que o scout ele tem todas as informações ali possíveis para que a comissão técnica possa selecionar jogadores, mas são atletas já com visibilidade, com uma carreira já consolidada, enfim, são jogadores mais prontos. No seu caso, para prospectar jogador, você tem olheiros espalhados, você faz questão de observar cada jogador, tem um setor que cuida dessa parte. Como é o trabalho desenvolvido para que você consiga as melhores escolhas nesse cenário hoje da Portuguesa? Nós temos um setor de análise de mercado, tem um profissional responsável por isso.
que faz toda a parte de ranqueamento, parte de análise, parte de estruturação, nos sinaliza muitas vezes alguns jogadores, né, em relação ao mercado, términos de contrato, jogadores possíveis. Eu venho do mercado de grandes clubes de base até 2021, 2022. Eu tenho muitos atletas jovens que estouraram idade, e esses atletas acabaram não vingando nos grandes clubes aí, na Série A. Então, esses atletas estão disponíveis dentro do mercado. Esse é um olhar que a gente tem que ter também, na hora de fazer algumas escolhas. Então, você vê mercados também secundários, mercados de outras localizações, de outros lugares também, é algo importante dentro do cenário para você tentar buscar peça fora do aquário. Aquário é muito fácil para pescar, e o aquário você precisa estar em divisões maiores para ter o jogador dentro do seu aquário. Como nós não estamos nessas divisões maiores, o nosso aquário acaba tendo que ser um pouco fora. A gente precisa pescar um pouco fora disso também, para querer também ter jogadores. Então são duas linhas. É uma linha de atletas mais consagrados, com maior experiência, e uma linha de atletas que sejam atletas que são mesmo, realmente, são apostas dentro desse cenário, mas é um cenário que você traz jogadores aqui para dentro, para você visualizar eles dentro do processo aqui e conseguir daí ter equipes competitivas, equipes que tenham combatividade dentro do jogo, para poder fazer bons resultados também. Tentar ser o mais assertivo possível, né, Nori? Para poder... Você fazer agora, Renatinha? Não, até em cima do que o Ivan disse, estava vendo aqui que a Portuguesa contratou 11 jogadores e dispensou 16... Dispensou não, né? Do elenco do ano passado, 16 não fazem mais parte desse grupo. Essa reformulação, ela não terminou ainda? Nós tínhamos ano passado, eu cheguei em outubro, tá, para poder observar alguns atletas. Nós tínhamos atletas ainda com contratos mais longos, contratos de 2 anos, contratos de 3 anos e contratos de 2 anos que terminariam, teoricamente, esse ano. Então, esse foi um processo também adotado da SAF de fazer esse processo de renovação de atletas que já estavam, às vezes, há muito tempo aqui no clube. Então, é necessário fazer isso. Então, a equipe acaba também ficando um pouco mais envelhecida em algum momento. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, o Paulistão, a gente vai ter, teoricamente, alguns jogadores que vão jogar só o Paulistão, que vão ser jogadores que vão sair do Paulistão para mercados maiores, a gente sabe disso. A gente já está tendo já algumas situações aqui, pontuais de clube, que já tem possibilidade de atletas saírem para divisões, inclusive Série A, do Campeonato Brasileiro. Esse é ponto. Mas aí a gente tem que ter aí um processo também de manutenção também de plantel. Então, a manutenção de 60% desse plantel no restante do ano é algo importante para você ter continuidade, para você depois disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas nós entendemos que dentro desse processo nosso aqui do Paulista, a vitrine, a visibilidade de alguns atletas acaba sendo grande, e esses atletas acabam saindo também do clube. E por questões financeiras, se vier uma proposta muito boa para um desses atletas em termos financeiros, que seja boa para a Portuguesa, não tem o porquê da Portuguesa segurar esse jogador. Então a gente precisa ter esse 60% aí, pelo menos de plantel ali de base, para que a gente consiga ter uma temporada cheia e consiga fazer uma temporada inteira com esses atletas. Eu acho muito interessante o que o Fábio está colocando nas respostas para a gente entender a realidade de um clube super tradicional como a Portuguesa que enfrenta grandes dificuldades. Pelo que eu estou ouvindo de você, Fábio, é muito provável que o time da Série D da Portuguesa ele precise ser bem diferente do time do Paulistão, por essa circunstância, né? Porque você não vai conseguir segurar um jogador que vai bem no Campeonato Paulista e aparece proposta de Série A, Série B, Série C e a Portuguesa vai jogar a Série D. Então, é um outro mundo para a gente que não está acostumado com o dia a dia, para quem não acompanha. Imagino que financeiramente o nível salarial de um time que vai jogar a Série D, seja para competir com um time de Série A, Série B, seja muito, muito difícil, né, Fábio? Você jogar o Paulista e jogar a Série D, isso aí é muito claro, inclusive em termos até de gastos financeiros, tudo, é uma diferença muito grande. Mas como eu falei anteriormente, a gente precisa ter uma base e a gente precisa ser protagonista esse ano, principalmente na Série D, como uma equipe protagonista mesmo, com a camisa da Portuguesa. Se você pegar tradicionalmente, todas as equipes que vão jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, acho que possivelmente a equipe mais tradicional, com uma camisa mais pesada, é a equipe da Portuguesa. Então nós temos que ser esse protagonista. É lógico que eu, como treinador, gostaria de manter praticamente uma temporada inteira o grupo de jogadores, lógico que eu gostaria, mas a gente entende que o nosso cenário não é esse. Então, para isso, a gente fala muito de G1, G2 e G3, que são jogadores daqui a pouco que vêm, ficam esse período aqui com a gente. O clube em si, ele sempre toma muito cuidado em fazer contratos mais longos com os jogadores, para que você consiga depois também ter uma parte negocial em cima de situações que o jogador tenha bom desempenho, para que você depois tenha, no segundo momento, daí a equipe que vai disputar
essa competição, que é a Série D, competição muito difícil, competição que não tem a qualidade de campos, por exemplo, que nós estamos jogando agora no Campeonato Paulista, nível de jogos, nível de arbitragem, cara, tudo muda. É um outro cenário. Não é esse cenário que nós estamos vendo hoje. Esse cenário hoje aqui fica muito distante do que é o cenário da Série D do Campeonato Brasileiro. 96 equipes, né? Esse ano vai ser diferente, né? Eu tava lendo, vão ser 16 grupos com 6, aí 4 melhores passam, né, pro mata-mata, e aí vem a parte de mata-mata. É um campeonato muito difícil, né? Um campeonato que você coloca vários fatores, aí, exatamente como o Fábio cita, campo, juiz, enfim, uma série de questões. Fábio, é muito legal bater esse papo contigo, sempre muito legal trazer alguém da Portuguesa aqui para falar, né? A gente entra ano, sai ano, a gente sempre torce para a Portuguesa poder voltar, né, aos tempos de glória, poder voltar a participar, né, frequentar a Série D, de repente passa para C, aí Série B e quem sabe mais para frente voltar à Série A. Obrigado pelo bate-papo, boa sorte amanhã contra o São Paulo e boa sorte também na sequência da temporada. Obrigado aí a todos vocês e parabéns pelas perguntas, pelo debate, perguntas assim de nível muito alto, e eu acho que isso engrandece muito também em relação àquilo que o ouvinte, as pessoas que estão aqui assistindo, possam também entender um pouco mais qual que é o cenário nosso atual desse momento. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Voltaremos a falar certamente na temporada. Boa sorte.